Fala galera, canal Interagindo Química, tudo bem com você? Então, vamos lá, hoje nós vamos continuar nossa aula falando sobre a tabela periódica e algumas classificações características dos elementos. Bom, primeira coisa, nós vamos começar conhecendo os metais, os ametais, quem são os gases nobres, os metais, os semimetais. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que ver são os metais. Quem são os metais? Todo esse pessoal aqui de laranja, amarelo, esse pessoal rosa e esses elementos aqui em verde. Todos eles são chamados de metais. E quais são as características de um elemento quando ele é um metal? Vamos lá. Os metais formam um cátion. Geralmente eles são sólidos, né, a temperaturas ambientes, exceto mercúrio. Mercúrio é aquele, se você pegar os termômetros mais antigos, você vai ver um líquidozinho vermelho. Aquilo é mercúrio. O mercúrio ele é líquido, então ele é uma exceção. Eles não se quebram com facilidade, são maleáveis, são utilizados para fabricar fios, panelas, moldar chapas. Então, os metais você consegue moldar muito bem eles. Outra característica também dos metais é que, e que na verdade é uma característica muito importante, isso geralmente é cobrado, é que os metais eles são bons condutores de calor e bons condutores de eletricidade. Então, quando você tem uma panela lá de algum metal no fogo, se você colocar a mão na panela, ela vai estar muito quente. Por quê? Rapidamente você sente o calor, porque ela conduz muito bem o calor. Os metais eles conduzem muito bem calor e eletricidade. Agora nós temos os semimetais. Esses elementos aqui de azul mais claro, eles são chamados de semimetais. E por que eles são semimetais? As características deles estão entre os metais e os ametais. Mas para vocês poderem entender melhor um pouco deles, vamos conhecer agora os elementos que são chamados de ametais. Os ametais são esse grupo de elementos aqui. Esses elementos na cor verde e esses elementos nessa cor marrom. Eles são chamados de ametais. Se eles são ametais, esse Azinho aí no nome quer dizer que as características deles são totalmente contrárias aos metais, certo? Então, os ametais, eles geralmente eles são gases, exceto o bromo, né? O bromo, ele se encontra no estado líquido. O carbono, ele é sólido, o enxofre também. E os que são, né, temos exemplos de ametais no estado gasoso, é o oxigênio, o flúor, por exemplo, certo? Então, os ametais eles têm características contrárias aos metais, ou seja, eles não são bons condutores de eletricidade e calor, ou seja, as características deles são totalmente diferentes aos metais. E além desses elementos, nós temos elementos que nós chamamos de gases nobres. O que são os gases nobres? Pensa aí quando você lembra desse nome nobre, nobreza. Provavelmente você vai lembrar da história antiga, da Idade Média. E os nobres, eles são aqueles que não se misturam com o resto do povo, não se misturam com o povão. Então os gases nobres, eles interagem muito pouco com os outros elementos, eles são praticamente inertes, certo? Ou seja, eles são um pouco reativos, eles são inertes, dificilmente eles vão se ligar, né, a algum outro elemento. Então, esses são os grupos, né, a gente pode dividir a tabela caracterizando os elementos como metais, ametais, semimetais e gases nobres. Agora nós vamos ver também o nome de cada família. Primeira família, família 1A, família número 1. Eles são os metais alcalinos. Então, a família 1 são os metais alcalinos. Todo esse pessoal. 2 são os metais. Grupo 2 são os metais alcalinos.
terrosos. Do 3 ao 12, nós já falamos no vídeo anterior, são os metais. Esse grupo aqui de baixo, eles são chamados de lantanídeos. Esse outro grupo aqui de baixo são os actinídeos. O 13, ele não tem um nome específico. Ele é chamado de grupo do boro, né? O elemento boro é o primeiro aqui da família. O 14 também não tem um nome específico. Ele é representado pelo carbono, que é o primeiro elemento dessa família. Então é chamado de família do carbono. O 15 é a mesma coisa. O primeiro elemento é o nitrogênio, então ele é chamado de família do nitrogênio. Já o 16, não. O 16, vou puxar uma setinha aqui para a gente escrever. O 16 ele é chamado da família dos calcogênios. Então, 16 é a família dos calcogênios. Vou puxar aqui agora o 17. O 17, a família 17 é chamada de família dos halogênios. Halogênios, certo? E o 18, como eu já mencionei um pouquinho anteriormente no vídeo, são os famosos gases nobres. Então, essas são o nome das famílias da tabela periódica. No próximo vídeo, vai ser um vídeo onde você vai poder aprender de forma divertida a decorar cada família, o nome de cada elemento da tabela periódica de uma forma bem divertida, caso você queira aprender a decorar todos os elementos aqui da tabela periódica, desses grupos aqui que a gente falou. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like. O like ajuda muito a divulgação do vídeo para que outras pessoas também possam aprender esse conteúdo. Compartilhe e não deixe de se inscrever aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima. Um abraço. Vamos nessa.